Estamos hoje com lideranças do movimento negro de todo o Brasil que participam do primeiro encontro internacional da Coalizão Negra por Direitos, que acontece nesta sexta e amanhã sábado na Ocupação 9 de Julho em São Paulo. Bianca Santana, da Uniafro Brasil, Vilma Reis, da Maim, Organização de Mulheres Negras da Bahia, Seymour Souza, do coletivo Luísa Maim, do Rio de Janeiro, e Mônica Oliveira, da Articulação Negra de Pernambuco. Eu vou voltar com o Seymour, eu quero saber como está a situação no Rio de Janeiro. Enfim, é interessante você perguntar isso logo hoje, porque hoje faz exatamente 4 anos do assassinato dos 5 garotos com 111 tiros em Costa Barros, né? E aí pensar o território do Rio de Janeiro é pensar de que forma essas violações cotidianas dos direitos da população negra têm se materializado. A gente tem um governador que é explicitamente genocida e que não esconde seus desejos de matar a população negra de modo muito geral. Recentemente a gente teve agora publicado que de janeiro a outubro de 2019 a gente nunca teve as forças policiais assassinando tantas pessoas como tivemos esse ano. São mais de 1.500 pessoas assassinadas. E aí isso em 21 anos, a minha idade, ou seja, em 21 anos, nunca tivemos tantas pessoas, tanto assassinadas no Rio de Janeiro. E o que a gente tem visto é um cotidiano de violações, né? Eu sou coordenador de um cursinho pré-vestibular dentro da favela de Jacarezinho, do Rio de Janeiro. Favela essa, inclusive, que para a instalação da UPP foi retirado o único centro de referência da juventude. E aí hoje não tem nenhum tipo de política cultural dentro desse espaço. E aí a gente tem um cursinho pré-vestibular que recentemente foi invadido pelo BOPE. Ou seja, o que é de tão perigoso que um cursinho pré-vestibular guarda dentro das suas salas de aula? Que a gente está falando é de uma violação constante. A gente está falando que o que a gente tem ali é uma materialização. Recentemente, a Renata Souza, que é presidenta da Comissão de Direitos Humanos, que eu também trabalho lá, denunciou para a ONU uma ação do Witzel, que ele atirou em cima do helicóptero, e pela primeira vez na história do estado do Rio de Janeiro, um governador se sentiu à vontade para pedir a cassação de um mandato de uma mulher negra. Ou seja, ainda que a gente consiga avançar no sentido de ocupar esses espaços institucionais, os nossos corpos não estão isentos desses tipos de violação. As violações, o que acontece com esse tipo de violação é só que elas se refinam de uma forma, né? Já não é mais, quando a gente denuncia o genocídio, a gente está falando aqui, por exemplo, do recente mapa da desigualdade racial, que mostra, por exemplo, aqui em São Paulo, que tem bairros que a diferença de expectativa de vida é de 25 anos. A gente está falando, por exemplo, que no bairro onde os garotos de Costa Barros foram assassinados há 4 anos atrás, a expectativa de vida é em média 16 anos a menos. E aí a gente naturaliza tanto o cenário de horror que acontece na cidade do Rio de Janeiro, que quando, por exemplo, acontece operações policiais na Rocinha, não se questiona o que tipo de violação está acontecendo ali. Se questiona, por exemplo, por que os moradores da Gávea estão chocados com o que está acontecendo na Rocinha. Os estudantes da PUC Rio de Janeiro estão estarrecidos com o que está acontecendo. Nunca a partir de uma ótica do outro. Então, assim, quando a gente fala da importância da coalizão negra, a gente está falando da importância da coalizão enquanto espaço de denúncia também. Denunciar para esses órgãos, ainda que a gente não acredite de forma plena que isso vá se barrar. E aí, quando a gente fala que a gente tem que... Quando a Vilma fala muito bem aqui que a gente tem que ter outros novos valores, a gente está falando que não dá para construir uma sociedade com os valores que foram pautados pelo Ocidente, porque o Ocidente é essencialmente genocida. E aí o Rio de Janeiro talvez seja a materialização do que é isso, né? A gente está falando de favelas no Rio de Janeiro que sequer tem tratamento de esgoto. E quando a gente denuncia, a partir da lógica da necropolítica, do autor camaronês Attila Mbembe, que fala da lógica do matar ou deixar morrer, a gente está denunciando não só o matar pela ponta do fuzil, a gente está falando do deixar morrer, de não ter acesso ao saneamento básico, de não ter acesso. São 20 mil adolescentes no Rio de Janeiro sem escola. São 20 mil adolescentes que o estado do Rio de Janeiro simplesmente deixaram esse ano sem estudar. O Rio de Janeiro tem o maior número de jovens negros desempregados. E aí, no recente plano de orçamento para o ano que vem, o governador coloca o dobro da saúde e educação em segurança pública. Qual que é o resultado disso? É morte, na certa. Sim. Fazer um adendo, porque a Sueli Carneiro, antes do Attila Mbembe, escreveu sobre as políticas de morte na tese dela. Mas como escreveu em língua portuguesa, a gente acaba não conhecendo. Sim. Então, reafirmar acho importante. Mas posso fazer uma pergunta? Claro. Bagunçar o protocolo? Não é curioso esse excludente de licitude desse presidente da República vir tão perto do nome da família dele estar relacionado como possíveis mandantes do assassinato de Marielle Franco? E de repente a gente parou de falar sobre isso? Ou, do mesmo jeito que naquela outra live ele já disse, vocês querem o quê? Acusar um filho meu? Desse mesmo jeito que ele teve o ato falho, esse excludente de licitude vem previamente? Porque será que então
virão provas concretas das investigações? E se a gente for para a rua, por não aceitar uma família miliciana, um presidente da República conectado à milícia, que assassinou uma mulher negra eleita vereadora, isso é tão inaceitável que imagino que aí finalmente a gente vá para as ruas com essa certeza de algo que está sendo investigado e parece tão forte como hipótese. Será que isso já é preventivo? Misericórdia. Como a gente diz na Bahia, eu acho importante nós nos fazermos perguntas. Numa sociedade em que digamos, a população ela é desaconselhada e ela é desestimulada a fazer perguntas às elites, eu acho importante que a gente esteja aqui também formulando perguntas. E, assim, essa é uma situação que está para o Brasil e acho acertado que a Coalizão Negra por Direitos tenha entre os seus convidados internacionais o Black Lives Matter, né? Que as lutas que estão em curso nos Estados Unidos, neste momento, as companheiras estão no encontro aqui para nós trocarmos também essas tecnologias de enfrentamento, porque nós sonhamos com uma sociedade de abolicionismo penal. Nós sonhamos com uma sociedade em que nenhum homem se ache mais forte com as armas. Nós sonhamos com uma sociedade, como nos diz Conceição Evaristo, de nós compreendermos que as lágrimas das mulheres são insubmissas. Nós sonhamos com uma sociedade em que não tenha violência contra as mulheres. E nesse momento de auge do feminicídio, nesse momento de auge do genocídio, nesse momento em que o país, em todo canto que nós olhamos, seja no Quilombo de Rio dos Macacos, onde Seu Vermelho, no dia 25, um homem de 89 anos foi brutalmente assassinado, seja no Recôncavo da Bahia, onde Etivânia, uma jovem de 25 anos, liderança quilombola do Quilombo de Tabuleiro da Vitória, ontem foi brutalmente assassinada na porta da Universidade Federal do Recôncavo, né? Fruto de um crime de feminicídio. Nós nos levantamos por vida, nós nos levantamos por participação e nós nos levantamos para falar do legado dos nossos ancestrais e, com a força dos ancestrais, ficarmos de pé no Brasil, na Jamaica, em Honduras, na Colômbia, no Equador, na Bolívia. Que nossos irmãos bolivianos se levantem por vida e liberdade e que a gente, no alto da nossa organização, que da Bahia, de Pernambuco, do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Brasília, a gente se organize. O momento é de uma reação política muito bem pensada, porque este governo de morte, ele tem que ser combatido todos os dias nas ruas. E eles não vão conseguir passar essa lei no Congresso. Eles não vão conseguir, porque também tem resistência no Congresso, né? Sim. E essa resistência ela é importante. A gente já está quase finalizando e eu vou finalizar com a Mônica. Fala um pouco menos, quero te ouvir. A gente recebeu em um dos programas aqui um babalorixá, e eu não vou lembrar o nome dele, mas ele falou que é muito importante esse momento que a gente vive porque tudo ficou mais transparente e é mais fácil combater o que está explícito, o que está descarado. Você acredita que é isso? O racismo está mais explícito hoje e é mais fácil combatê-lo por conta disso? A gente está nesse momento de combate? Eu acho que nós estamos num momento de um combate mais visibilizado, né? Porque combate nós sempre fizemos. Esse campo, por exemplo, do racismo religioso, nós temos inúmeros fatos históricos de repressão, de quebra de terreiros e tal. Mas está cada vez mais explícito. Um exemplo, a gente tem em Recife, em Olinda, na realidade, uma Ialorixá que se chama Mãe Bete de Oxum, que é uma liderança, inclusive uma liderança nacional, que trabalha, a organização dela se chama Coco de Umbigá, ela é Ialorixá de um terreiro, e numa atividade de rua do Lula Livre, esse mês de novembro, ela fez uma fala
denunciando a ação dos pastores neopentecostais que estão na política, que estão no governo, que estão em todos os lugares, denunciando o racismo religioso e as violências que as comunidades de matriz africana vêm sofrendo. Imediatamente, parlamentares que são também pastores reagiram e estão processando Mãe Beth de Oxum na justiça, dizendo que ela é intolerante, que ela está cometendo crime de intolerância religiosa. Então, concretamente, nós estamos assistindo a um projeto de país que vem se instalando nas últimas décadas. Então, quando minha gente, que pastor disputava conosco Comissão de Direitos Humanos? Quando que pastor disputava conosco Conselho de Política Pública? Eles não buscavam ocupar esses espaços há anos atrás, mas nas últimas décadas há uma infiltração. Eles estão se formando nas faculdades de psicologia, de serviço social, nas áreas da saúde, no direito tal. Há um projeto em andamento, como a companheira da Colômbia disse hoje. Há um projeto. E esse projeto da teologia da prosperidade, que você com Deus pode resolver o problema da pobreza da sua família. Você com Deus. Não precisa de política pública, não precisa lutar pelos seus direitos, né? Tem toda uma conexão aí entre economia, política, religião e tal. E aí, esse momento dessa explicitação maior, sim, de alguma forma, força a sociedade a parar de assistir tão tranquilamente, né, que é isso que muitos de nós dizemos, não é possível que a sociedade não se indigne com essa matança, com esse grau de violência. Por que que o seu templo é mais importante do que o meu? Não é possível que a sociedade assista tão tranquilamente a isso. E aí eu acho que a gente vive um contexto, e aí, repetindo, o grau de violência ele é proporcional aos avanços que a gente vinha conquistando. Só que nós não estamos sendo derrotados, né? Muito pelo contrário. Nós nunca estivemos tão fortes. A nossa presença, por exemplo, na arena dos parlamentos, no legislativo, nunca esteve tão forte, né? O feminismo negro está na boca das meninas negras, né? Está nas mentes, está nos corações, está na ação nas escolas. Nos cabelos. Está na afirmação estética da beleza negra. Então, nós nunca estivemos tão fortes. Então, esse confronto, como dizem algumas das nossas lideranças, não é para iniciantes, ok? Nós estamos aí, nós estamos na luta, né? E acho que a coalizão traz essa ideia muito forte. Somos potência nesse país. Sim. Né? Aquilo que Vilma diz, não dá para resolver esse país sem a nossa participação. Né? Então, acho que é isso. Pessoal, quero agradecer imensamente. Foi uma honra e um grande prazer recebê-los aqui. Muito obrigada. Muito obrigada e feliz aniversário. Obrigada. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Obrigada demais, pessoal. Steve Wonder. Só para terminar, olha, o primeiro encontro internacional da Coalizão Negra por Direitos acontece na Ocupação 9 de Julho, que fica na Rua Álvaro de Carvalho, 427, Bela Vista. Amanhã as discussões começam às 9 da manhã, seguem até às 18 horas, 6 da tarde. A entrada é gratuita, todo mundo convidado para participar. Obrigada de novo, pessoal. Obrigada. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.